trouxe uma reflexão para a gente conversar aqui hoje. Você sabe que eu lido com a área de atendimento, né, da saúde mental, e quando eu não estou fazendo essa área de atendimento, ou eu estou na casa espírita fazendo palestra em algum lugar, ou eu estou na minha reunião mediúnica, ou eu estou na área do atendimento espiritual, que hoje eu sou um dos coordenadores da Zona da Mata, na área do atendimento espiritual, do Conselho Regional Espírita, e também da área da valorização da vida da União Espírita Mineira. Então, quer dizer, minha vida resume-se em lidar com os problemas das pessoas. E às vezes sobra tempo de eu lidar com os meus, né? Os meus problemas. Então, eu trouxe uma reflexão hoje, falando sobre a compreensão espiritual do ser, que a gente, quando, tirando a doença mental verdadeiramente, tudo aquilo que não é doença mental verdadeiramente são transtornos mentais. Só para a gente entender aqui rapidamente. Por exemplo, a depressão. A depressão ela pode ser endógena ou exógena. O que é uma depressão exógena? Perder um emprego, um luto, processos que acontecem na minha vida externas que me causam uma depressão. E tem as endógenas, que pode ser por questões físicas, por uma questão de saúde, ou por uma questão fisioquímica que altera o meu sistema nervoso. Na maioria das vezes, quando a depressão é endógena, ela é tratada já como mais doença. E quando a depressão é exógena, ela é tratada como transtorno. Só para a gente entender mais ou menos. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma elaboração, que a gente fala assim, nós vamos ver alguns números aqui, eu trouxe os números só para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai ver que a maioria quando a gente fala da questão de saúde mental, a gente está falando de transtorno, não de doença. A doença pode se instalar com o tempo, ela pode virar uma doença, uma depressão pode virar uma doença, porque a pessoa depois não consegue mais sair, porque o sistema nervoso começa a fazer uma ansiedade também, uma bipolaridade, isso tudo. Mas no começo, quando a gente fala de saúde mental, nós vamos ver os números aqui, que nós vamos entender os causadores. Porque quando é um processo químico, aí tem que ser tratado pela psiquiatria, aí a medicação tem que entrar. Por que hoje tem uma complicação muito séria? Hoje, sem falar mal da medicina, mas se você chegar no psiquiatra hoje, você falar bom dia, você já sai com a receita. Infelizmente é assim. E cada vez está virando um hábito. O que mais abre no Brasil hoje, principalmente, é academia e farmácia. Por quê? Porque as pessoas acabam vivendo esses processos. Então, o que eu estou tentando trazer aqui, essa reflexão, é o Espiritismo como uma ferramenta de transformação moral para enfrentar esses processos, para a gente entender. E aí eu vou fazer um apanhado aqui, uma viagem, para a gente ver que tudo que está acontecendo conosco agora não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo, só que nós não prestamos atenção. E aí eu vou pedir para vocês me ajudarem aí a acompanhar, para a gente fazer uma reflexão junto. E nós vamos começar, só para vocês terem uma ideia, lá em 1890, que na realidade 1890 é quando o Obras Póstumas saiu, mas os escritos do Obras Póstumas, que estão aqui principalmente, foi em 1865. Então eu vou pegar um trecho só da parte da regeneração da humanidade, mas depois eu pediria a vocês assim, entra lá na internet, busca lá Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, capítulo 27, parte 2, que lá tem um texto completo. Eu só vou pegar um trecho aqui eu vou pegar um trecho para a gente compreender, para depois a gente chegar a algumas conclusões. Vamos lá, olha só. Lá atrás ele já vem falando, não olheis para o céu em busca de sinais, né? Não vereis, olhar em torno de vós, entre vós. No trecho da regeneração da humanidade ele vem falando um monte de coisa, ele fala sobre os cataclismos e tal. Mas aí ele tem um pedaço que cabe o que a gente vai falar aqui, que ele diz assim, e como se não operasse com bastante rapidez, que ele fala da destruição, dos cataclismos, as coisas que a gente está percebendo que está acontecendo, que faz parte da geologia. Aí ele fala assim, olha, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Você imagina bem, em 1865, né? Dentro de uma doutrina, uma pessoa dizer de suicídio se multiplicarão até entre crianças.
Dá para você imaginar? Hoje, quando a gente fala isso, todo mundo acha estranho, né? Mas você imagina bem 1865 falando isso, não é? A gente não compreendia. Mas ele estava falando aqui da regeneração. Ele estava falando dos tempos são chegados. E aí ele continua assim: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados dos mundos dos vivos. Aí, para a gente compreender aqui, o morto-vivo é aquele que não tem consciência de si. Quando a gente mergulha na Joana de Anjos, ela diz que 80%, quase 85% da nossa população mundial está em sono profundo. Vive sem consciência de si mesmo. A gente vai ver algumas coisas aqui. E eu quero trazer isso aqui, gente, não é para criar drama, é para criar compreensão. Porque quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, e agora? E agora é isso. Não é? Eu falo com as pessoas que o espírita que se torna verdadeiramente espírita, ele fala que a única coisa que pode acontecer contigo de ruim é você desencarnar. O resto é processo. E o ruim não é ruim, porque desencarnar faz parte do processo. Né? Eu vejo gente, eu tenho medo de morrer. Eu falo, que então, quando a gente pega isso aqui, é só para a gente... A única coisa que você pode garantir para a gente entender. Olha só, 1865, aqui está escrito 1890, foi quando saiu a obra, mas foi escrito em 1865, ele está dizendo, nossa, suicídios multiplicarão de forma inaudita até entre crianças. Loucura, né? O que era loucura em 1860? O que era loucura? Como é que se derivava a loucura? Como é que se falaria isso? Mas ele não estava falando daquele momento, ele estava falando que isso estaria acontecendo. E aí ele fecha essa parte aqui dizendo, são esses os verdadeiros sinais do tempo. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeiras derrogações da lei da natureza. Ele falou assim, não adianta chorar, vai acontecer. É igual a gente hoje, através do que nos chega, é que a tendência ainda desses momentos nossos é piorar bastante ainda, porque nós vamos chegar ao processo do colapso, porque é necessário. Para gente escutar isso é muito ruim. Você fala, meu Deus, eu falo, você escolheu reencarnar agora. Né? A gente está aqui por algum motivo e eu estava conversando eu e o Renato sobre isso. Então, eu estou trazendo isso aqui para a gente ver que isso não é uma coisa, é nova porque a gente não percebeu. Mas lá em 1865, 1890, Kardec estava falando isso, né, com a espiritualidade, falando isso com muita clareza para nós, que isso ia acontecer. E aí a gente começa a trazer números, só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui são os últimos números de 2025 da Organização Mundial da Saúde, e aqui esses números são diagnosticados. Isso aqui é número de médico, de números passados para a Organização Mundial da Saúde. Os números reais, eles são praticamente quase o dobro disso aqui. Então, a epidemia silenciosa, ó, 1 bilhão, aqui diagnosticado. Só que a gente coloca aqui mais ou menos 2 bilhões de pessoas que vivem atualmente com algum transtorno mental em todo o mundo. Então, assim, se nós temos uma média de 8 bilhões, vamos colocar 8, é mais do que isso. O censo mundial fala 8, mas nós temos uma população que não é contada. Então, nós temos muito mais do que 8 bilhões, mas vamos colocar os 8 bilhões, então a cada 8 pessoas, 2 estão com transtorno mental. Transtorno mental. 40,5% dessa proporção aqui, desses 2 bilhões, é depressão, é o processo depressivo. 15% do adulto em idade ativa torna-se a principal causa do trabalho. Hoje o afastamento de trabalho, 15% do afastamento de trabalho é causado pelo transtorno mental. Eu tenho amigos aí dentro de algumas empresas que tem 25% de funcionário está fora do trabalho, por causa de transtorno mental. Então, os transtornos de saúde mental representam a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo em todo o mundo. Olha só, a segunda maior causa de incapacidade. Então, assim, os números são sérios, não são números de brincadeira. Mas nós vamos, de novo, não é para assustar, é para entender, para compreender. E no Brasil não é diferente, estima-se que 35 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento de saúde mental, sendo que pelo menos 5 milhões sofrem com transtornos graves e persistentes. Aí é aquilo que a gente estava conversando no início, aí já está partindo para a doença mental, não para o transtorno mental. E o principal transtorno, como em todo o mundo, é a depressão, seguido pelo transtorno de ansiedade. O Brasil é o terceiro país com maior grau de ansiedade no mundo. E é o segundo maior consumidor de medicamentos dessa área.
É ruim, mas é verdade. Hoje, a gente que está aí na área, a gente pega criança de 6 anos, 5 anos, tomando remédio, tarja preta, que o médico está passando sem dó. E eu brinco, quando eu vou falar de mim aqui, mas não é para me vender nem nada não, mas assim, a pessoa chega para mim tomando remédio, um dos primeiros objetivos meus é tirar o remédio. A maioria dos médicos não gosta de mim. Mas como eu não vim no mundo para agradar ninguém, por quê? Porque se a depressão não é a causa, é efeito, é sintoma. Ansiedade é sintoma. Bipolaridade é sintoma, pânico é sintoma, não é causa, tem que tratar a causa. O remédio tira o sintoma. Tudo bem, a pessoa precisa, eu não vou tirar o remédio de uma pessoa que está precisando, está num grau de ansiedade alto. Mas remédio não trata a causa. Trata só sintoma. Aí a pessoa passa, por exemplo, eu tenho uma senhora que estava atendendo ela, desde os 40, ela tem 67 anos, tomando remédio desde os 40. Aí tem 3 meses, ela começou comigo, eu perguntei para ela por que ela toma remédio, ela não sabe. Porque lá com 40 anos ela teve uma crise. Aí depois, hoje eu já sei, né? Já estou tirando o remédio. Ela teve uma crise, o médico passou o remédio, ela saiu da crise e continuou tomando remédio. Simplesmente assim. Vive dopada, estava vivendo dopada, com medo de sair no portão. Aí ela estava tendo outra doença por causa do... É muito difícil, né, gente? Não é fácil. Mas vamos lá. E aí a gente começa a ver a rota da vulnerabilidade para a gente entender o que Kardec estava falando para a gente lá no Obras Póstumas. Olha só. O surgimento alarmante de casos envolvendo ideação suicida a partir dos 5 anos de idade já. Aí, eu quero que vocês tentem imaginar o que é uma criança de 5 anos tendo ideação suicida. Desejo de morrer, desejo de se matar. E se deixar, às vezes, tenta fazer alguma coisa. Isso já está... Em alguns países, aqui no Brasil, o número não é tão alarmante na questão de 5 anos, mas em alguns países isso já está começando a ficar meio caótico. Uma criança dessa, por que deve ser? Porque você reencarna. O espírito, nós vamos entender isso daqui, por isso que eu estou falando que é a questão do espírito, por isso que nós estamos trazendo para cá. A gente vê a criança, a gente vê um corpo de 5 anos, mas um espírito milenar, né? E outra coisa, sofrendo as influências também do meio que se vive. Porque a gente tem que compreender que nós vivemos um processo que a gente chama até da normose. Tem hora que a gente acha que está tomando decisão e não está. Você acha que você compra tudo porque você quer, porque você pensa que gosta, você vê tudo, as coisas que você vê. Não é, você é induzido, nós somos induzidos o tempo todo, principalmente hoje com a entrada da internet. E entenda bem o que a gente está trazendo para cá. Hoje em dia, o que está acontecendo muito hoje em dia? Isso não é uma crítica, a gente está fazendo uma análise do processo. A criança hoje, se ela é elétrica demais, ela é hiperreativa, aí fala que tem TDAH, dá remédio para a criança. Se a criança é quietinha demais, diz que a criança tem algum problema e trata a criança. Criança com 3 anos para psicólogo tratar o quê? Não tem cognição ainda. Vai tratar o quê lá? Eu estou falando a minha área, hein? O que vai fazer lá? A não ser que vai fazer alguma coisa automativa para melhorar a questão de cognição, para ajudar no estudo, alguma coisa assim. Mas para tratar o quê? Você não tem nem como diagnosticar nada ainda. Aí o que acontece? Então, hoje em dia todo mundo é doente. Porque se você for elétrico demais, você é hiperreativo, se você não for, você não sei o quê. Se você é meio quietinho, aí você tem síndrome de Down. Eu tive um caso que a mãe levou a criança no médico e o menino não chorava. Eu falei, mas tinha que chorar? Aí levou no médico, o cara depois, a gente estava até rindo disso. Ele falou assim, ele não chora mesmo, gente. Mas ele não tem problema, não. Aí ele falou assim, eu estava com medo de ser mudo. Ele falou, mas mudo chora. Mudo não precisa falar, estou chorando. Ele só chora, ele só emite som. Por quê? Porque hoje é tudo, sabe? E as crianças cada vez mais sendo induzidas, porque eu estou vendo isso aí, gente, estou falando, se vocês fazem, me perdoe, tá? Se alguém faz aqui, se tem alguém, isso aqui é só análise. A criança hoje, com 3, 4 anos, está fazendo natação, inglês, judô, karatê, mexendo na internet, fazendo curso na NASA, querendo ser... Não dá, não vai dar conta. Não vai dar conta. Criança é feito para ser criança, por enquanto.
veja bem, tem umas falas de alguns oradores que eu acho até interessante, que a gente vê também, você vê o crescimento da população. Os umbrais estão vazios, né? Então, vamos, só para a gente ter uma média, em 1950 nós tínhamos 2 milhões de habitantes. Hoje nós temos quase 10. Então você vê a quantidade de espírito reencarnante que teve. Então, e outra coisa, nós estamos num momento de transição mesmo. É transição mesmo. Nós estamos passando, é transição, acabou. Morre um assunto, porque quem não quiser pensar assim vai sofrer. Então, é um encontro de todo mundo aqui, porque é um momento de escolha. É um momento de tomar decisão. Então, está sendo dada oportunidade para todo mundo. E outra coisa, o conflito de mentalidade. Porque não pensa, porque parece que são os outros que estão passando por isso. Não, nós estamos passando por isso. Porque nós estamos falando aqui como humanidade. Tem uma fala de Paulo de Tarso que me cabe muito em qualquer fala minha. Ele fala o seguinte: a humanidade é um corpo. Se um membro está doente, o corpo está doente. Então nós estamos falando de uma humanidade doente, a qual nós fazemos parte. Então nós hoje somos uma humanidade doente, no sentido geral. Mas isso é o encontro desses momentos, né? Deixai-os crescer juntos, o joio e o trigo. Percebe isso? Deixai-os crescer juntos. Por quê? Porque quando eles são pequenos, eles são iguais. É só no momento do crescimento que você consegue separar joio de trigo. E a gente está falando joio de trigo aqui, não são pessoas joio e pessoas trigo, são atitudes e comportamentos joio, porque a gente fala que assim, o outro é o joio, não tem outro joio, todo mundo é filho de Deus. Os comportamentos que são joios e os comportamentos que são trigo. Percebe? E a gente está falando que parece que alguém veio e que está fazendo isso. Não, nós todos, se nós bobearmos, a gente faz isso. Daqui a pouco eu vou falar rapidamente aqui sobre questão de uso celular. Se não tomar conta da gente, você se perde. Você pega o celular para ver o WhatsApp que você recebeu. Aí tem uma mensagem lá no seu Instagram. Aí você entra no Instagram. Daí a pouco você vê o Instagram, tem outra mensagem que te traz para não sei o quê. Daí a pouco tem 2 horas que você está lá, você está vendo um gatinho pelado dançando funk. 2 horas que você está lá. Por quê? Porque o algoritmo, nós estamos num mundo que as inteligências estão sendo usadas para ludibriar. Em 1996, quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro que o Dr. Milton Santos, dentro da área aí da antropologia psicológica, ele falou: a globalização vai ser instalada no mundo. Eu espero não estar vivo para ver. E ele morreu em 2002 mesmo. Acho que ele escolheu não ficar. Eu falei, será que ele suicidou? Porque ele falou com tanta veemência que a gente ia chegar nesse momento, porque você é conduzido o tempo todo para ser materialista. Percebe isso? Todos nós. Orar, hoje, mais do que nunca, o vigiar e orar é o nosso grande processo, porque senão você perde sono. Na hora que você vê, você está sendo levado pelo inconsciente coletivo. Você está achando que todo mundo está vendo Copa do Mundo porque gosta do Brasil? Só, você acha? Porque o Brasil tem futebol, que é gostoso, que é bonito? Mentira, não é. É porque vende-se. Eu não estou dizendo que eu sou contra não, tá, gente? Pelo amor de Deus, parece que não somos ermitões, vivendo em caverna ou montanhas. Não é isso não. Isso não, tá lá minhas filhas tá lá vendo o jogo. Pai, você não vai ver o jogo? Eu tenho uma palestra. Desmarca. Eu falei, querida, meu, você não conhece seu pai, né? E pior que as duas são espíritos, né? Eu falei, não adianta. Então, eu vou trazer isso aqui para a gente entender, nós vamos chegar lá. Quer dizer, acho que dá para chegar, sei lá. A gente vai chegando. Olha só, 50% de todas as condições de saúde mental começa aqui, 14 anos. Aqui já começa o problema de saúde mental. E outra coisa, não é visto, não é levado em consideração, ainda mais hoje em dia. Ou é frescura, ou é mimimi, ou o pai não vê, a mãe não vê, porque não vê. Gente, pai e mãe hoje não vê filho. É horrível a gente falar isso, não vê. Encontram dentro de casa de vez em quando, mas não se vê, né? Aí eu até coloquei aqui embaixo, a grande maioria dos casos, passa despercebido, sem tratamento, vai deixando, aí a coisa vai acontecendo. Nós falamos lá de 1890, 1865. Agora nós vamos trazer aqui para 2009 a Joana de Anjos, no livro Em Busca da Verdade, falando o seguinte, olha, só mudou a linguagem.
Né? Aqui quem está falando é a Joana. Olha o que ela diz. Vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida. Lá estava falando que todo mundo ia ficar louco. Aqui já está dizendo que é enlouquecida. Olha só, agora a gente começa a entrar um pouco em alguns lados. Olha, buscando coisa nenhuma, em razão da transitoriedade da conquista e do imediato vazio existencial. As pessoas estão igual aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo. Aí cansa, para, está no mesmo lugar. Não sai do lugar. Em razão da transitoriedade das conquistas do imediato vazio existencial, que envelhecem e envelhecem com rapidez. Aí eu grifei isso aqui, porque parece até poético, mas é triste. Ela diz, adeptos apaixonados e embriagados pelo licor dos sentidos físicos. Hoje é só corpo, é só físico, é só poder, é só... E a gente vê isso nos livros totais da doutrina. Né? Eu que gosto de ler Emmanuel, porque antes eu não gostava não, mas hoje eu como Emmanuel no sentido de degustar, que as falas são profundas para a gente ter o entendimento. Né? E aí diz, por consequência aumenta o número de infelizes e infelicitadores com sua patologia mal disfarçada. A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmo, pelos demais e por tudo, incluindo a natureza. Aí a gente fala assim, nossa, é muito drástico isso, eu acho que isso não está acontecendo, parece que é drástico, a gente pode ver do jeito que quiser. Aí ela diz assim, ó, não seja de estranhar a tragédia do cotidiano, a crise existencial que toma conta dos indivíduos e da sociedade. Então nós estamos numa crise. E não é simples. E não tem idade. Não tem cor, não tem sexo, não tem renda. Está em todas as situações. Em todas. Porque a gente acha assim, onde que está? Não tem isso. Porque antes a gente fala assim, não, está na classe mais pobre. Não. Está na classe mais... Não tem. Não tem. Está em todo lugar. Em todo lugar. Eu brinco com as pessoas que... fumar maconha hoje é tomar Coca-Cola. É tão comum a gente que talvez não vê, mas é assim, essas coisas, usar droga, é como usar Coca-Cola. Coca-Cola está mais para água mineral com gás. É uma coisa assim. Coca-Cola tem açúcar. Né? Demais da conta. Mas eu estou dizendo, mas é igual tomar Coca-Cola, porque é comum, né? A tríade do adoecimento moderno. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas aqui está a tríade, né? O ilusionismo da matéria. Primeiro, hoje a ciência já coloca o uso, a angústia da desconexão, a questão do celular, como doença. Já tem clínicas especializadas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para tratar como se estivesse tratando drogado. E hoje a doença do uso da tecnologia, né, chama-se nomofobia. Já tem nome. Tá? É a necessidade compulsiva de conexão virtual. A pessoa não consegue viver. E a gente está achando que é brincadeira? Fala com um jovem que ele vai ficar 3 dias sem celular para você ver o que vai acontecer. E hoje está acontecendo muito, porque é o seguinte, ó, destruição da qualidade do sono, queda de rendimento e priorização do avatar digital em detrimento das intenções humanas reais. As pessoas não se veem mais. Olha, gente, a maior influenciadora do Brasil, essas influências digitais, é uma menina que agora está envolvida com crime organizado, que ela faz a propaganda do Tigrinho e tem uma questão de cosmético. Eu não vou nem falar nome aqui, porque eu não vou divulgar nome. Mas ela tem 52 milhões de seguidores. Ela tem 27 anos de idade. Envolvida com tráfico, envolvida com jogos, né? Que hoje a gente está falando isso aqui, a gente não está falando nem de jogos não, tá? Jogos online que está acabando com todo mundo aí. E não é com menino jovem só não, com criança não, é com homem, adulto, casado. Eu estou atendendo uma jovem de 32 anos que o casamento acabou porque o cara perdeu o emprego no banco, perderam o apartamento, ficaram endividados com 320 mil reais por causa de jogo. Então aqui é a nomofobia. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, gente. O celular está aí. E outra coisa, não tem coisa mais maravilhosa que a internet, gente. Que recurso maravilhoso. Para quem não teve isso, eu falo que, nossa, como é maravilhoso. Mas as pessoas estão... É igual a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser gente, no futuro, tudo isso que está chegando, no futuro, lá, vai ser maravilhoso para a gente.
Você vê, hoje, por exemplo, tem hospitais, no Brasil já, hospitais até público, que robô já faz a separação de medicação, tem um monte de coisa maravilhosa acontecendo, cirurgias, tem coisas maravilhosas acontecendo. Mas o ser humano ainda, no geral, 90% não sabe nem o que é isso ainda. Lá no futuro, a gente não vai ter essas coisas brutais, porque a tecnologia vai fazer muita coisa pela gente. É isso mesmo, é esse o avanço lá que a gente vai ter. Mas, por enquanto, é sofrimento. Então, eu não vou entrar nem em detalhe disso aqui, não. Segundo, a ditadura da imagem, a falsa felicidade. A identificação do corpo. Quem dera, se hoje todo mundo fala que vai à academia, eu não estou falando assim, eu vou na academia, 2 às vezes por semana, que é o tempo que eu tenho. Porque eu estou com 64 anos, né, vou fazer 65, eu tenho que cuidar de mim, senão eu estou dentro d'água. Mas quem dera se as pessoas estivessem na academia para tratar de saúde, para cuidar de saúde. A maioria está em busca do corpo perfeito, da imagem. Né? Vocês não têm ideia em rede social a quantidade de jovens aí que daqui de Juiz de Fora mesmo expõem o corpo de uma forma geral. Vocês não sabem a quantidade de meninas de programa, filho de pai de gente rica aí que está aí. Porque dá dinheiro, né? E muito dinheiro, mais do que trabalhar. Consumo de redes sociais e ilusão da vida perfeita. É bonito, é lindo, né? Perfeito. O que é perfeito? Né? O aumento brutal da angústia, especialmente em jovem formação moral, gerando distúrbio de autoimagem. As pessoas não estão satisfeitas consigo mesmo. Então, a pessoa tem que ser, porque tem lá a imagem, quer ser aquela imagem lá. Ela não quer ser ela. Isso é desconhecimento da vida, né? Porque você é quem você é. Eu vou contar. Gente, vocês não ligam se a gente não terminar, não, né? A gente vai conversando aqui. Já que eu sentei mesmo, faz conta que a gente está na sala de casa, né? Eu lembro uma vez, eu estava saindo do fórum, e a gente ter essas inspirações, né? Mediunidade, tem hora que é bom e tem hora que é complicado, porque a gente tem que aprender a lidar. Eu estava saindo, isso tem uns 10 anos atrás, eu estava saindo do fórum, mas passou uma jovem tão bonita, fisicamente, corpo, tudo tão perfeito, que eu olhei, eu babei, falei, gente, o que é isso? Deus, fez aí um troço chique. E eu vi que todo mundo estava parando mesmo, ela estava bem vestida, todo mundo deu uma parada mesmo, estava olhando, ela estava chamando a atenção. Eu falei, nossa. Aí virou e falou assim, você faz uma prece para ela. Eu falei, você é obsessor, né? Eu falei, fazer prece? Será que ela está doente? Ele falou, não, todo mundo olha para ela só com esse objetivo. Dá para entender? A cobiça da beleza dela, como é doentio? Dá para imaginar como que seria a vida dela? Como que devia ser difícil o processo das influências, das coisas? A gente não vê isso, né? Então, aumento brutal da angústia nas jovens, nas pessoas, porque se é magro quer ser gordo, se é gordo, né, quer ser magro, se é grande quer ser pequeno, se é pequeno quer ser, né, tá tudo meio assim, né. A esposa, o casamento do outro é mais perfeito, né, a vida do outro é mais perfeita, você tá lá devendo todo mundo apertado, cheio de problema dentro de casa, aí você vê o outro lá no resort, descendo aquele toboágua lindo, com aquela esposa linda, você fala, meu Deus, que vida desgraçada, minha, assim. Você não sabe o que está acontecendo lá, né, você não tem nem noção, né, o que está acontecendo lá. Terceiro pilar, a ilusão do ter, né? Essa questão do sucesso material. Né? É o maior carro, o carro mais bonito, o lugar mais bonito, a mansão mais bonita, o carro mais, né? Então, a busca incessante e vazia da acumulação do status. Exaustão psíquica por focar exclusivamente na transitoriedade da conquista externa, ignorando a essência. Ninguém está falando aqui que é contra dinheiro, contra trabalhar, contra produzir, não é isso. Mas passou a virar meta de vida, tchau, foi um prazer. Aí a gente vai pegar lá o buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo vai mais virar acréscimo. Né? Os homens hoje buscam, tem uma mensagem até no Fonte Viva que ele diz, que por que os homens sofrem? Porque os homens buscam muito mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Né? A gente vai chegar lá para falar um pouco sobre isso. E aqui a gente vai falando da anatomia dos pensamentos. Né? Os estudos, está lá no livro do Tadashi Kadamoto, o livro chama Ninguém Tropeça em Montanha. Isso aqui é um livro de pesquisa, ele fala que nós temos uma média, não só ele, quase toda a rede de psicologia diz que a gente tem uma média de mais ou menos 50 mil pensamentos dia. O que é 50 mil pensamentos dia? A gente pensa o tempo todo, pensa uma coisa, pensa outra, vai pensando, pensa, o tempo todo. Hein? É uma média de impulso.
Por impulso, né? E é assim, não é contado, isso aqui não é uma exatidão, né? Tanto que tem ali o número ali, que, né? Não é uma... Tem alguns que dizem que é 90, tem uns que dizem 60. É uma média, porque você pode fazer uma média, né? De impulsos que, cada vez que o sistema nervoso gera um impulso, eles dizem que gera um pensamento, né? Então é mais ou menos 50 mil pensamentos. Isso é subjetivo? É subjetivo. É subjetivo. Mas dá para entender isso? Dá para entender isso. A gente não para de pensar. Você não consegue parar de pensar. Por isso que trabalhar a meditação é muito importante. Ô, Renato, você tirou o relógio para mim não ficar olhando o relógio? Não, mas não faz isso não, senão eu não vou embora e depois. Hein? O processo... Primeiro que o pensamento, todo mundo acha, por causa do Freud, que o pensamento é do cérebro. O pensamento não é do cérebro, o pensamento é do espírito. Então a gente tem que, senão a gente não para de pensar. Mas eu não quero nem me prender se é 50 mil, 30 mil. Já teve gente que até questionou, isso aí é meio chute, né? Eu falei, então quanto você quer chutar? 30? Chuta o quanto você quiser. Só que eu vou te dizer, a gente não para de pensar. Tem uns autores que dizem que são 90 mil. Aqui, tanto que eu coloquei o número ali mais ou menos ali, mais ou menos 50 mil, mas o que eu quero trazer para cá não é nem esses números. Está falando ali, que transitam em nossa mente. Você pensa. É mais ou menos assim, será que vai chover amanhã? Daí a pouco você está lá, fala, vou fazer um Pai Nosso. Aí você fala, Pai Nosso que está no céu, santificado amanhã, dia 25. Aí você fala, nossa, senhor, acabou o mês, né? Nossa, acabou o ano. E até que dia que vai a Copa? Né? Daí a pouco você está pensando, daí a pouco tem outra coisa, daí a pouco você vê... Eles passam, às vezes os pensamentos passam. Mas nós vamos aprender aqui como que funciona mais ou menos, a média, como é que a gente trabalha com o pensamento. Ele diz assim, que 40% das coisas que a gente pensa jamais vão acontecer. Daquelas coisas que a gente pensa mesmo. Preocupa com o processo. 40% jamais vão acontecer, são ilusões. Pega vocês mesmo aí, coisas, porque eu já fiz isso comigo, de coisas que falou, nossa, vai acontecer, nunca aconteceu. Você fala, gente, que é isso? 40%. 30% dos pensamentos, às vezes, é lamentando o passado. Nossa, se tivesse, se não tivesse, se tal, poxa, isso, aquilo, culpa. 12% preocupações com saúde, com outras coisas, o medo, de uma forma geral. Nossa, será que eu vou... Quantas pessoas me procuram que vêm conversando comigo assim, eu tenho medo do futuro, como é que vai ser, se eu vou ter dinheiro lá, se eu não vou ter? Eu falo, primeiro você tem que preocupar se você vai chegar no futuro, né? Porque você pode ser que você não chegue lá, você não vai precisar de dinheiro, né? Então eu estou dizendo que isso é medo. 10% assuntos banais, distração, vendo lá qualquer coisa, está lá. Apenas 8% dos nossos pensamentos são relevantes. Olha só, então desses 50 mil, esquece os 50 mil, você vai ver que só 8% dos nossos pensamentos verdadeiramente são relevantes. Então a gente precisa começar a prestar atenção no que chega na nossa mente, para ver se a gente não está jogando tempo e desperdiçando todo o processo fora. Porque a gente fica preocupando com coisas que não vão acontecer. Tem gente que fica assim, nossa, eu vou viajar dia 23 agora de julho, será que vai chover nessa época? Aí olha a previsão do tempo para 15 dias, para ver se vai chover. E se chover? Não é? Nós não fazemos isso? É claro, eu não estou dizendo você ser previdente dentro dos processos, mas é uma preocupação que não vai resolver nada, né? Aí a gente começa a entrar aqui num processo, olha só. Quando a gente está falando de depressão e de ansiedade, olha, que a gente estava falando lá. O eixo do tempo e emoção. Quando a gente está com o pensamento voltado ao passado, o risco de depressão, a culpa, você está entrando em depressão. Quando você fica vivendo no passado, ali é depressão. Quando você está vivendo o futuro, se vai acontecer, você querendo controlar, preocupação excessiva, medo do que virá, você pode ter certeza que você está fazendo ansiedade. O tamanho disso vai depender de como você vive. E viver o tempo presente, praticamente quase ninguém vive. É hoje, é só agora. Alguém pode me garantir que vai acordar amanhã cedo aqui, na Terra? Na Terra que eu digo assim, encarnado. Porque na Terra a gente vai continuar. Né? Encarnado ou desencarnado. Mas alguém pode me garantir que vai? E a gente faz tanta coisa, né? Preocupado com tanta coisa, né? Então assim, escuta aqui embaixo, a saúde... Perdão, deixa eu voltar aqui.
A saúde mental é determinada por como gerenciamos o trânsito da mente nessa linha do tempo, reconhecendo nossos limites físicos e emocionais no presente. Você não controla futuro e nem passado. Passado já foi, já era, esquece. E o futuro você não controla. Você pode até fazer projetos, você pode fazer previsão, você pode fazer um monte de coisa, mas você não controla. Eu tive câncer em 2004, todo mundo achou que eu ia morrer. A maioria daqueles que acharam que eu ia morrer, morreram tudo. E eu estou aqui. Engraçado, né, isso, né? Eu não tenho mais câncer, tá, gente? Acabou. Era só a fatura que eu tinha que acertar as contas. Mas fiquei... Achei que eu ia partir. Faltou muito pouquinho. Ai, muito engraçado falar disso e rir disso, né? Mas olha só, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela diz: saúde mental reclama compreensão espiritual do ser. Aí a gente começa a entrar na área nossa aqui, de espíritas. Então ela fala assim pra gente, inquestionavelmente, eu gosto da Joana, o lado positivo dela, ela diz assim, é inquestionável, ela está dizendo, não adianta você querer questionar. Inquestionavelmente, todas as aflições, olha só, todas, ela não está dizendo algumas, todos os desapontamentos, então todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências transatas, para reunir num bom mineirês, nós somos resultado de nós mesmos. Então, tudo que está comigo é meu. Malogradas é fracassadas. Transatas é feitas. Então, assim, tudo aquilo que eu fracassei, eu estou acertando. Então, nós somos resultados de nós mesmos. Isso tem hora que parece ruim, mas isso é ótimo. Porque imagina bem se fosse por causa de um determinismo, por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Então, depende de quem? Depende de mim. É ruim, mas é bom, né? É seu. É nós que determinamos. Isso é uma dádiva maravilhosa. É assim, sou eu que... Agora, é fácil? Não, tem que trabalhar. Porque nós achamos que nós nascemos agora, né? A guria mesmo, né? Quantas reencarnações, já falei isso aqui em outras palestras, quantas reencarnações nós já temos? Aquele menino, o meu neto tem 4 anos de idade, eu olho para ele e falo assim, quem que é esse camarada? Porque ele lida comigo, um menino de 4 anos, ele lida comigo como se já, me conhecesse numa pá de tempo. Eu falo, espero que ele tenha sido meu amigo, né? Para não perturbar minha vida aqui, né? Porque a gente olha para uma criança, é claro, a gente vai olhar para uma criança e não vai dizer, vou tratar ele como um espírito velho, não é isso. Mas quem está ali? Quem é meu neto? Quem é aquele? Quem é aquele jovem ali que está ali? Dá para contar a história? E o Emmanuel fala que hoje nós estamos na melhor reencarnação da vida da gente. Dá para imaginar pior? Eu não quero imaginar, não. Então nós somos resultados de nós mesmos, né? Então saúde mental reclama o quê? Compreensão espiritual do ser. É o que a Joana trabalha, o que o Jung trabalha. O Jung diz que ninguém nasce uma folha em branco. Olha, vê se ele não está falando coisa da reencarnação. Ninguém nasce uma tábula rasa. Ele já está dizendo, já vem escrito algumas coisas, e a gente tem escrito. Quantas coisas que a gente está acertando conta? Nós vamos chegar à regeneração, mas ainda é prova e expiação. Se a gente não está espiando, a gente está provando. Porque é fase nossa, de espíritos ainda saindo de uma fase. Né? E outra coisa, eu vou explicar para vocês, aqui vocês conhecem videogame mais ou menos, não conhecem videogame? Quando você sai de uma fase, vai para outra fase é mais fácil ou difícil? Então vai piorar, é isso. Porque eu vou subir, mas em compensação também eu tenho mais competência. Agora, olha só, o peso crônico da dívida existencial. Aqui a gente está começando a falar sobre a questão espiritual e a saúde mental. Olha só, a vida terrena, isso aqui a gente precisa começar a entender. A vida terrena é uma oportunidade para a construção e refinamento das qualidades morais, éticas e espirituais. Mas o que nós vimos como a sociedade está vivendo? Em busca de quê? Tem alguma coisa relativa a isso aqui? Não tem. Então, quer dizer, eu tenho uma dívida existencial. Quando eu estou buscando só aquilo, e eu não estou buscando isso aqui, eu começo a ficar com uma dívida existencial.
Quando vivida de forma inconsciente, desenvolvemos uma sensação constante de dívida para com a vida. É o famoso viver para o viver. Comer, beber e gozar. Aí o Emmanuel vem dizer para a gente o seguinte. O Emmanuel tem uma frase que diz: paz é quitação da consciência para com a vida. Se eu vivo inconsciente, como é que eu quito a minha vida? Se eu vivo inconsciente. Mas aí a gente vai mais profundo ainda, a gente vai mais fundo ainda. É dito assim, buscai primeiro, falei agora há pouco, buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Isso não está lá no Evangelho, não foi o Cristo que falou isso? Aí a gente pergunta assim, buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus, né? As coisas de Deus ou o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Qual foi a resposta do Cristo quando perguntaram? Senhor, aonde está o reino de Deus? O que Jesus responde? O reino de Deus está dentro de vós. E a gente só está buscando causas exteriores. E aí ele diz assim, e a lei de Deus, aonde está escrita? Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? Pô, e a justiça de Deus, as leis de Deus, onde está escrita? Qual foi a resposta da espiritualidade? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se eu vivo inconsciente, como é que eu busco a lei de Deus? Aí a pergunta vai aumentando. Aí Kardec pergunta, mas o que é a lei de Deus? Aí a espiritualidade responde, a lei de Deus é a lei natural, criada por Deus para a felicidade do homem na terra. Só é infeliz aqueles que dela se afastam. Se eu me afasto da lei de Deus, sou infeliz. Eu vivo inconsciente, não conheço nem o reino e nem a lei. É engraçado como vai se montando um quebra-cabeça, né? E ao lembrar de quem somos e nos conectarmos com a nossa essência divina, é que encontramos os recursos espirituais para enfrentar esses desafios que a gente precisa enfrentar. E a maioria, como não busca, vai tomar remédio. Porque é qualquer coisa que acontece, né? Porque são máscaras de cera que fica caindo o tempo todo pelo o maior calor, o simples calor de qualquer convivência faz com uma máscara. A gente só. O que leva uma jovem de 19 anos a suicidar? Tem milhões de motivos, mas um dos motivos principais é não conseguir enfrentar a realidade. Porque não houve um preparo para se enfrentar. Né? E aí a Joana vem falando de algumas coisas que são valores esquecidos, que eu vou passar aqui de uma forma natural, que aí vai dizendo para a gente assim, ó, falta de gentileza, a gente não vê isso mais, as pessoas não são gentis, falta de generosidade, falta de gratidão, porque a falta de tudo aquilo que a gente já veio trazendo aqui, faz com que tudo isso aqui desapareça, são valores esquecidos. Porque isso não traz glamour, não traz nada para o ser humano, numa vida que você... Tem uma parte que é muito interessante, que um treinador de empresa, desenvolvendo as pessoas para suas habilidades, virou lá para o grupo de umas 50 pessoas, falou, hoje nós vamos ter um treinamento muito especial para a questão da gente viver melhor em relação com as pessoas. E distribuiu para todo mundo balões, essas bexigas, né, de encher, balões, de soprar, e um palitinho para cada um. Vocês já escutaram isso? Eu fiz esse treinamento. Você já fez treinamento? Aí ele distribuiu os balões e o palitinho e falou assim, olha, eu vou dar a ordem para vocês o seguinte, cada um vai encher o seu balão até um tamanho que ele não estoure e vai, assim que encher, fica de pé, dá o nó, né, do balãozinho, fica de pé com o balão e com o palito. E assim que todo mundo terminar, a gente vai fazer a segunda etapa. Aí todo mundo terminou, em pezinho, com o balão o balão na mão esquerda, o palitinho na mão direita, e diz assim, já está ali. Né? E a pessoa está, por isso que o pensamento é complicado. E ele disse assim, agora o objetivo é, vocês têm 20 segundos para fazer o exercício. O exercício é, vocês têm que proteger o seu balão. Mas aquilo começou uma loucura na sala, todo mundo estourando o balão do outro. Não deu 10 segundos, já não tinha balão nenhum, todo mundo, conseguimos. Ele falou, conseguiu o quê que vocês conseguiram? O senhor falou que era para proteger o balão? Eu falei, mas eu não falei que era para estourar o balão de ninguém. Qual é a mentalidade aqui? A gente acha que para proteger o que a gente precisa, a gente tem que destruir o que é do outro. O treinamento foi um pouquinho diferente. Vamos lá. Uma turma, cerca de 20 pessoas, 10 com balão amarelo, 10 com balão azul. Cada um com palito na mão. Aí foi... Tinha que proteger. Aí, não falou de proteger, não. Virou e falou assim, gente, o exercício é o seguinte,
vocês têm, acho que foi 20 segundos também. O grupo, se tiver a maior quantidade de balão, é o vencedor. Entendi. E aí foram destruídos da mesma forma, porque ninguém precisava destruir o balão do outro, né? Qual era o maior grupo? Então. O balão azul com o balão amarelo. É o maior grupo. Então, a nossa visão, no geral, é que quando você perde os valores gerais da vida, da humanidade, você começa a perder todo esse processo, a gentileza, a generosidade, a gratidão, a compaixão. Porque se você não tem gentileza, você não tem generosidade. Se você não tem generosidade e gentileza, você não tem gratidão. Se você não tem gratidão, não tem generosidade, não tem gentileza, você não tem compaixão. Se você não tem compaixão, gratidão, generosidade e gentileza, você não tem alegria de viver. Como é que você vai viver num ambiente? Se você não tem nada disso, não tem fraternidade. Aí a Joana de Anjos traz o diagnóstico da nossa doença hoje. Ela diz que a sociedade moderna padece da hipertrofia do amor. E aí Jesus fala que chegaria o momento que o amor esfriaria. Então nós estamos começando a perceber onde que está o nosso problema. E aí a gente começa, eu trouxe essa imagem aqui, para a gente começar a perceber o que a gente pode começar a fazer para cuidar da gente. Porque é engraçado que a gente cuida da gente quando a gente começa a cuidar dos outros. Interessante isso, né? Porque não é dano que se recebe no processo, não é esse? Aí eu trouxe essa imagem aqui de Jesus, aqui é Jesus, né? A gente está imaginando Jesus e a mulher com fluxo de sangue. Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu repito muito isso, porque isso me chegou num processo, sabe, mediúnico. Eu falei, isso aqui eu vou repetir para mim o tempo todo e vou poder repetir para os outros. Quando essa mulher, com 20 anos de fluxo de sangue, sofrendo tudo aquilo que ela sofria, ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela falou, eu vou lá porque se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Isso aí era a fé dela, já estava ali, já estava programado. E ela vai no meio daquela multidão se arrastando, como se mostra aqui, ela toca e de repente Jesus, e ela foi curada naquele momento, e Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro, com aquele jeito, falou, Senhor, mas nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo está te esbarrando. E falou, não, Pedro, de mim saiu virtude. Estou te falando porque de mim saiu uma virtude. Então esse toque foi um toque diferente. Mas o que eu estou querendo trazer para cá com isso aqui? Jesus tem todas as virtudes que a gente pode imaginar. Não é gentileza só, gratidão, fraternidade. Jesus tem todas as virtudes, da cura, da energia, de tudo, todas as virtudes. Um dia nós teremos. Um dia todos nós seremos anjos, então nós teremos todas as virtudes. Mas o que eu estou trazendo aqui para agora, que está faltando talvez aí para a gente se curar como humanidade, é quando alguém nos toca, o que sai de nós? Porque a gente quando traz isso aqui, precisa de ser Jesus Cristo para sair gentileza? Para sair generosidade, para sair gratidão, sair compaixão, sair alegria, sair fraternidade. A gente não precisa de ser Jesus Cristo. Quando alguém nos toca, porque a gente se pega às vezes, outro dia eu estava correndo, que a gente corre, trânsito difícil, a gente sai, aí tinha uma senhora, ela está até bem vestida, meio parada assim na esquina do sinal, ela virou, Senhor, eu falei, agora não, e se fui, bora. Mas eu virei na hora que chegou mais um pouquinho, 100 metros na frente, mas me veio assim, porque vem, sabe? Eu tenho um obsessor. Eu chamo, coitado, meu mentor, coitado dele, eu chamei de obsessor. É por isso que ele não me dá trela. Ele virou e falou assim, você podia ter falado com ela, mas fica com Deus, agora não. Isso é gentileza. Porque às vezes não deu mesmo. Mas por que a gente é áspero às vezes, a gente, né? É claro, não é para a gente pegar, ficar se autoflagelando, Senhor, me perdoa, não é para fazer isso não. É para dizer, cara, deixa eu ser mais atento quando alguém me toca. E às vezes é dentro de casa, um filho, um irmão, um pai, um parente, um amigo, na casa espírita. Aqui a casa espírita é pequenininha, vocês imaginam bem no Fé e Caridade, que você chega, dependendo do dia, numa quarta-feira, tem 200, 300 pessoas lá dentro. E gente se galfinhando, porque na casa espírita tem problemas sérios, melindre, sabe? Por falta essa coisa. E aí a gente começa a entender um pouco da arquitetura da virtude. Olha só, instintos que arrastam a gente para coisas inferiores. A gente tem que lutar contra isso. Porque tem hora que puxa a gente, não vou fazer nada não. Ele não merece, sei lá, é isso. O poder de dizer não é o que nos puxa para baixo. Tem hora que as coisas puxam a gente para baixo, a gente não tem que dar ouvido. Olha lá o pensamento. Aí eu trouxe aqui
aqui, ó, nesse cantinho aqui, o dilema de Paulo, lá em Romanos, que ele diz assim, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo fazer, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Não é assim com a gente? Porque ele fala, eu carrego em mim o espinho na carne. Por quê? Dá para imaginar, Paulo teve que vencer Saulo. Abrir mão de tudo, ele teve que abrir mão de tudo, já pensou? Será que a gente toparia? Quer dizer, você não vai ter mais nada, você não vai ter mais riqueza, você não vai ter mais poder, você vai ter que andar no deserto, você vai ter que, aqueles que você te perseguir, você vai ter que andar junto, você vai ser apedrejado, cuspido, sacrificado, tá topado? Você fala, Senhor, dá para ser mais na frente um bocadinho? Ele topou, né? A realidade que a gente está trazendo, a virtude no nosso nível evolutivo, está aqui, ó, nosso nível, é simplesmente medida pela nossa capacidade de exercer o esforço contra as inclinações negativas da gente. Esse é o trabalho da gente de virtude. É fácil? Não é. A gente se pega criticando, a gente se pega, não é assim? Somos nós no nosso processo hoje, nós estamos evoluindo, porque a gente acha, porque a gente é espírita, porque eu já estou aqui fazendo uma palestra, eu sou devedor mor. Eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que repetir isso aqui para mim, eu tenho que olhar isso de novo, falando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu estou falando para os outros, cara, que eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu. Amanhã você chama, ô falso profeta, né, ô boca... Eu falo, eu tenho que trabalhar muito, né, a realidade, né? Aí está lá no Livro dos Espíritos, olha como é que vai amassando a gente para a gente desamassar. Parte terceira das leis morais, da perfeição moral. 909 pergunta, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer suas más inclinações? Quais são as nossas más inclinações, né? A gente tem que saber qual que é a minha má inclinação. Tem um monte, mas qual que hoje me prejudica? Aí ele está perguntando, poderia a gente vencer? A resposta da espiritualidade, a vontade da gente parar por aqui e falar assim, vamos embora, depois a gente conversa sobre o assunto. Olha a resposta. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. E o pior é esse restinho aqui que maltrata mais ainda que assim, quão poucos dentre vós fazem esforço. Aí a gente entende quando a Joana fala que 80% de nós está dormindo. E os 20% está tentando fazer alguma coisa ainda. É porque a gente não faz o esforço, porque a gente está o quê? Dormindo. A gente está buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Porque quando você começa a buscar as coisas de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis para você. É engraçado, né? Porque você vai ter que lutar contra tudo isso que te arrasta, que te joga para o mal. É assim mesmo. É só, eu escuto pessoas falando assim, foi só eu começar a frequentar a doutrina e para mediúnica, minha vida desgringolou de um jeito. Não desgringolou não, filho. É teste. Você quer ser astronauta, mas não quer ir na Lua, né, filho? Tem que subir na nave. Tem que fazer parte. Aí vem aquelas perguntas que a gente já, daqui a pouco termina aqui, mas é aquelas coisas que parece que a gente escuta o tempo todo a gente leu, chega numa palestra, um vem e fala, outro vem e fala, outro vem e fala, outro vem e fala, mas a gente passa, a gente sabe, mas não faz. Qual o meio mais prático que tem o homem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Essa é a pergunta 919. Essa aqui é chavão. Como é que a gente faz? Aí está lá, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conheça-te a ti mesmo. É com quem? Comigo. Aí ele diz assim, Kardec é igual nós, assim, ele falou assim, tá, você está dizendo aí conheça-te a ti mesmo, mas conhecendo isso aí, como é que eu faço aí? Porque você está achando que é facinho? E olha, gente, que ele coloca aqui um sábio da antiguidade, todo mundo acha que é Sócrates, não é Sócrates não. É porque deram para Sócrates esse título. Mas isso é porque estava escrito lá no tempo de Delfos, na entrada do tempo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo, conhecereis os deuses, as coisas. E outra coisa, o tempo de Delfos já tinha mais de 700 anos. Então, a gente está falando de uma coisa que o homem já busca o conhecer a si mesmo desde 700 anos antes de Cristo. Isso que a gente sabe, que deve ser muito mais do que isso. Mas ele diz assim, conhecendo essa sabedoria, como é que eu faço? Aí Santo Agostinho fala que vai dar o que ele fazia quando ele era encarnado na Terra. Mas aí eu trouxe aqui um resumo diferente para a gente entender. O método prático do conheça-te a ti mesmo.
Santo Agostinho fala lá, quando chegava a noite, ao deitar, eu parava, fazia aquela mentalidade, aquela coisa. Mas eu trouxe aqui de uma forma. Aqui, ó. A pausa. Ao fim do dia, silenciar a mente. Ó, você tem quantos pensamentos, né? Aí você tem que silenciar. Aí é a hora de parar. E tirar o que? As distrações externas. Então o celular tem que ficar lá na sala, amarrado dentro de uma gaveta, né? Da forma. Interrogar a própria consciência. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Fala, agora é a hora de eu parar para fazer 5 minutos. Não é 2 horas ficar lá na frente. Não, 5 minutos. Deixa eu parar agora. Estou terminando o meu dia. Deixa eu parar. Então você para. Ou eu vou me interrogar. O inventário, ó, tá aqui, ó. O inventário. Passar revista ao que fiz. Faltou-me cumprir algum dever que estava programado para a minha vida hoje, que eu quis fazer? Faltou? Terceiro, a empatia. Alguém teve motivo real para se queixar de mim ou das minhas ações hoje? Eu fiz alguma coisa que eu pisei em alguém? Fiz alguma coisa que eu deixei lá na rua? Por último, o ajuste. Reconhecer falhas com lucidez, focado em fazer diferente no dia seguinte. Não é ficar chorando. Ah, Senhor, eu sou imperfeito. Deus sabe que a gente é perfeito. Ele sabe, tem consciência disso que nós somos. É fazer o seguinte, amanhã eu preciso fazer diferente. Eu preciso melhorar. Porque é todo dia. É cada dia, o crescimento é assim, nós não vamos virar assim, centelha de luzes, assim, não, nós vamos devagarzinho mesmo. Aí eu trouxe aqui a Joana de Anjos trazendo a regra de ouro da autoanálise. Ó, tá aqui, ó. A regra de ouro que ela traz para a gente da autoanálise. Esse exercício aqui exige encontros sem máscaras. É ser verdadeiro, não é fingir, não. Ah, mas sabe o que foi? O Renato me empurrou. Que coisa, né? Se não tivesse chovido, né? Se tivesse sido, né? Então, é encontro sem máscaras. E aí coloca, não se julga, não se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se o que eu preciso mudar. Percebe? Porque senão a gente fica martirizando, ah, Senhor, né? Meu Deus, eu falo, né? E a gente não consegue melhorar. E aí eu vou encerrar com essa frase aqui, e depois eu volto, né, já está marcada a outra, né? Eu volto, a gente faz a segunda parte. O verdadeiro espírita, aí diz aqui, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos dados pelos espíritos, né? De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Aí aqui vem a fase crucial da vida da gente como espírita. Quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz pela sua transformação moral e para vencer as suas más inclinações. E todo mundo está querendo ser médium. E não resolve. As casas espíritas estão sofrendo da mesma forma que a humanidade está sofrendo. Porque está ainda num processo imperfeito. Nós estávamos conversando sobre isso. Qual o nosso objetivo na casa espírita? É melhorar. E aí vem a urgência do momento, né? Que Paulo fala e Emmanuel fala para a gente. A espiritualidade alerta sobre a brevidade do tempo e a necessidade de aproveitar as oportunidades de crescimento e serviço ao próximo. O Espiritismo reforça que a reencarnação ou a encarnação é uma chance preciosa de progresso e que adiar o esforço no bem é desperdiçar o tempo valioso. A noite está muito avançada e o dia vem chegando. A noite representa o período de ignorância e materialismo, enquanto o dia simboliza a era da luz, da verdade e da renovação espiritual trazida pelo Evangelho. Então eu fiz essa volta, a gente pode continuar isso aqui, se vocês quiserem, sábado eu estou em Lima Duarte, eu vou falar de 2h30 às 5 horas lá, vou falar sobre a questão do conheça-te a ti mesmo lá, sobre a questão de saúde mental no seminário. Eu estou dizendo que eu não vou parar, eu vou continuar, né? O mais importante aqui, você vê que nós saímos da saúde mental, lá das coisas que Kardec falando para trazer para cá, porque a gente vê que tudo isso que está acontecendo é do Espírito, é nosso.
Enquanto o homem não reconhecer esse processo todo, nós vamos continuar sofrendo. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.